Olá pessoal, olha só, hoje nós vamos dar continuidade aí na nossa aula sobre Nietzsche, tá? É a segunda aula nossa. E na verdade nós vamos, na verdade é uma introdução básica. Nós vamos falar um pouquinho da vida e da obra de Nietzsche, seu pensamento de uma forma bem básica, bem simples, para ver se a gente consegue aí ter uma introdução, tá, a esse grande filósofo que foi Nietzsche. Então a vida, na verdade, para Nietzsche, a vida não é nada estático. A vida é puro movimento. Nós passamos de um estágio para outro permanentemente, tá? A vida é luta, tá? É uma luta entre meus impulsos. A vida é força, a vida é energia. Nietzsche vai falar isso, que nós somos uma pluralidade de coisa. Nós não somos uma unidade. E nós, a todo momento, estamos aí por esse processo de transformação, tá? Por esse processo de um estágio indo de um estágio a outro. Isso é permanente, tá bom? Olha só. E dando continuidade a esse pensamento, a gente tem que saber também quem foi Nietzsche, tá? Quem foi Nietzsche de fato? O que ele pensava? De onde ele veio? Qual era a sua base? Né? Em que momento que ele viveu? Então, Nietzsche ele vai vir de uma família luterana. Ele vai vir tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Tá? Seu pai era pastor. O pai vai morrer aos 36 anos. Nietzsche ia completar 5 anos. E Nietzsche também era destinado a ser pastor como o pai, tá? E no decorrer da sua trajetória vai ter uma vida muito difícil, um pouco complexa, mas que a gente vai falar pausadamente, a gente vai falar dentro de uma tranquilidade, tá bom? Certinho? O pensamento de Nietzsche vai estar relacionado aí às correntes filosóficas da época do século XIX, tá? Um processo do movimento, o processo do vir a ser, tá? Então ele tem essa ideia do vir a ser, ele tem essa ideia de que nós somos parte do mundo, mas nós também somos o mundo. Não existe uma separação entre homem e mundo, tá? Paixão e razão. O mundo é uma pluralidade de forças e o ser humano, ele é também essa pluralidade de impulsos e de forças, tá? Olha só, Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 no vilarejo de Hocken, eu não sei falar alemão, ou prussiano, sei lá, no reino da Prússia, território que atualmente é alemão, tá? Ele é mais conhecido como filósofo e filólogo, mas também foi poeta, crítico cultural, escritor e compositor, tá? A filologia é o estudo da linguagem, de sua transmissão por meio dos escritos antigos. Por isso que ele vai ser um grande conhecedor, tá? Das obras de Platão, Aristóteles, enfim, toda a filosofia clássica grega. Ele vai ter acesso a esses documentos, ele vai ler em grego, vai ser um grande estudioso e depois ele vai acabar se rendendo aí à filosofia, tá? Então ele fez filologia, beleza? Que é o estudo dos textos gregos, o que não era exatamente, né, o que ele queria, mas ele gostava de música, ele gostava de poesia, ele não sabia exatamente para onde ir, mas através da leitura desses filósofos gregos antigos, que ele chegou à filosofia e acabou se transformando aí em um filósofo. Tá? Bom, muitas de suas contribuições versam a respeito da moral judaico-cristã e dos valores que ela introduziu na sociedade. Então, Nietzsche vai fazer essa crítica
a essa questão da moral, né? Principalmente dessa moral que, 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 que foi posta através da igreja, através do cristianismo, tá? Porque era o padrão, essas normas, regras, tá? Que eram postas pelo cristianismo, tá bom? Ele vai falar o seguinte, que não há dois mundos, não existe dois mundos, que existe só um. E esse mundo que existe é esse mundo que nós nos encontramos aqui e agora, tá? Não há duas vidas, só existe essa vida, a vida que nós estamos vivendo aqui e agora. Então, ele vai falar disso, desse diga sim à vida. Vamos viver o aqui e o agora, tá? Ele vai falar que esse conceito de bom, de belo, né? Que isso aí foi nós que criamos, né? O bem, ele não está associado a outro mundo, a uma divindade. O bem está aqui, tá? Ele vai ser muito, vamos dizer assim, duro com as palavras ao cristianismo. Tá? Ele vai falar o seguinte, que esses valores associados ao cristianismo, que esses valores associados à religião cristã, são valores que vai contribuir para a enfermidade, né? Que vai contribuir para o declínio e a decadência do homem. Tá? Então, ele vai estar dizendo isso. Na verdade, Nietzsche ele vai combater a hipocrisia, o cinismo, tá? Quando o ser humano se vê como alguém altruísta, né, com ações desinteressadas, que procuram praticar o amor ao próximo, ele, ele vai falar que essas pessoas estão sendo hipócritas, tá? Que há um interesse, né, genuíno pelo outro, né? Quer dizer, que na verdade esse interesse na verdade é o interesse de si mesmo, é o interesse a si próprio, tá? Que ele vai falar o seguinte, que é nada mais do que um egoísmo, né? Então as pessoas são cínicas, são hipócritas. Ele vai estar trazendo isso, né, para essa questão da moral, para essa questão dos valores, né? Então ele vai fazer uma crítica muito, vamos dizer, consistente nessa questão, tá? Ele vai estar constantemente criticando, né, essa questão. E seu livro, A Genealogia da Moral, ele vai contrapor, né, ele contrapõe a moral dos senhores à moral dos escravos. Esta última, a do cristianismo, surge do ressentimento e do desejo frustrado de vingança. Para ele, a moral cristã traveste a fraqueza em bondade, a submissão em obediência, a impossibilidade de vingança em paciência. E assim por diante. Tá? Então ele fala, né, a gente, para saber mais da vida de Nietzsche, tem que entender aí as suas obras, né? Tem que ler as suas obras completas. Eu estou até com uma aqui que eu iniciei a leitura e eu vou dar continuidade, porque eu acho que é muito interessante. Tá? Então eu tenho aqui três livros de Nietzsche. Eu pretendo, claro que a leitura que eu tenho é fragmentada, são fragmentos de texto, e a gente quer dar aí continuidade nessas obras de vida de Nietzsche. Nietzsche, desde criança, vai ter problemas de saúde, vai ter uma saúde fragilizada, né? Que ao longo da sua vida vai lhe causar aí dores de cabeça, diminuição da visão, né? Então ele não vai ter uma vida fácil, ele vai ter uma vida muito complicada, né? Vai ter uma saúde muito fragilizada, diga-se de passagem, tá? Então ele vai receber uma educação rígida, baseada em princípios religiosos, e ele se destacou, né, nos estudos desde muito jovem. Vai ser um aluno muito dedicado, muito elogiado, né? E por sinal, muito dedicado, né? Mesmo com toda a dificuldade, sempre foi dedicado àquilo que se propôs a
como nós dissemos. Aos 24 anos, Nietzsche virou um professor de filologia clássica na Universidade da Basileia, na Suíça, sendo a pessoa mais nova a ocupar a cadeira da época, só para vocês terem uma ideia aí da questão da sabedoria e inteligência de Nietzsche, né? Ele foi convocado para servir como enfermeiro na Guerra do Franco-Prussiana em 1870 e contraiu aí difteria, o que só agravou depois seu quadro de saúde, né? Trazendo várias consequências para a sua saúde. Ele vai ter vários amigos, vai romper com vários. Aqui nós trouxemos dois. Ao longo da vida ele desenvolveu e rompeu laços com pensadores e músicos importantes da sua geração, como o filósofo Schopenhauer e o maestro Richard Wagner, né? Uns vão dizer aí que Nietzsche, na verdade, defendia o nazismo, que é mentira, mas vai ter aí várias histórias a respeito de Nietzsche e dos seus pensamentos, várias interpretações, tá bom? Essa aqui é uma das principais obras, Assim Falou Zaratustra, é um dos seus livros mais famosos, em que o protagonista é um além-homem, né? E eu não sei falar essa palavra, Übermensch. Outro conceito importante na filosofia nietzschiana. E aqui tem algumas obras do autor, as obras mais importantes. O Nascimento da Tragédia, Humano, Demasiado Humano, A Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e A Genealogia da Moral. Ok? Bom, enquanto alguns classificam Nietzsche como nihilista, outros definem como o oposto, um crítico do niilismo. Esse é só um dos muitos pontos contraditórios da interpretação de sua obra, né? O interessante, e por isso que a gente fala assim, que para Nietzsche, a obra de Nietzsche é muito complexa, né? Ele vai, em alguns momentos, ele vai colocar o seguinte, que o niilista, né? Nietzsche vai falar, é aquele que nega o mundo, né? O niilista é aquele, na verdade, que nega o mundo da vida em nome do céu, né? Do paraíso, da vida eterna. Para Nietzsche, o cristão é niilista. Para Nietzsche, o comunista é niilista porque nega o mundo. Nega o mundo da vida em nome de uma transcendência, né? Tá entendendo? Então, ele vai estar falando isso, né? Niilista é aquele que crê em transcendência, tá? Mas niilista é aquele que nega o mundo da vida, tá? Então ele vai estar falando dessas questões. Bom, e